Olá, sejam bem-vindos a mais o Smart News, o seu programa de direito digital, tecnologia e inovação, aqui pela TV Cidade, Canal 9 de Teresópolis. Eu sou o seu apresentador, Walter Capanema, e estou muito feliz em estar com vocês em mais uma edição, onde nós vamos fazer um grande giro de notícias pelo que está acontecendo nesse mundo do direito digital, da tecnologia, da internet. A nossa primeira notícia tem a ver com algo que acontece muito, infelizmente, e tem sido sempre noticiado aqui no nosso programa, que são os golpes da internet. A gente já cansou de falar, e é sempre importante falar, de quantos golpes existem e o que você deve fazer para se prevenir. E agora está chegando a época da declaração de imposto de renda, uma época que todo mundo gosta muito, na verdade. Volta e meia alguém recebe um e-mail, todo mundo, melhor dizendo, está recebendo um e-mail, e nesse e-mail que parece vir da Receita Federal, está falando que você não está de acordo com, a sua declaração não está de acordo com as normas da Receita, ou que vai atrasar para você. Surge alguma coisa, vê algum e-mail, e o conteúdo é o mais diverso possível, mas faz relação com esse mês da declaração de imposto de renda, ele acaba incentivando, estimulando a você clicar num link, a instalar um programa, a ir numa página. Veja, tudo isso é falso. O que você deve fazer? Primeira coisa, a Receita não manda esses e-mails. Segundo, você pode se prevenir justamente ao receber o e-mail. Repara que lá no seu aplicativo de e-mail, se você acessa do celular ou se você acessa pela web, repara que dá para você verificar ou o cabeçalho ou o remetente. Repara que sempre não é de o e-mail remetente, não é um e-mail que tem @.gov.br. Sempre é um monte de código maluco. Deveria ser algo assim, receita@gov.br. Mas a Receita jamais envia esse tipo de e-mail. Você pode realmente fazer esse passo para você checar e entender especificamente o que está acontecendo. Então, mais uma vez, não clique, apague, jogue na caixa de spam e seja feliz. Tome muito cuidado sempre com e-mails e mensagens que têm emergência, que tem aquele negócio, clique aqui logo, senão você vai perder o acesso, senão sua declaração vai ficar travada. Gente, respira fundo e apaga. Confia. É muito importante a gente falar sobre isso, porque cada vez mais as pessoas no Brasil estão sendo vítimas de golpes, ou de tentativas de golpe. Há diversas matérias em jornais mostrando, fazendo até estatísticas, de quanto as pessoas estão sendo vítimas desses golpes. Afinal de contas, todo mundo tem um e-mail, todo mundo tem um WhatsApp, todo mundo tem uma rede social. E esses são meios de comunicação que acabam tendo sendo destinatários desses golpes na internet. Ok? Outra coisa que é muito interessante mencionar é que uma recente matéria do jornal Estado de São Paulo alertou para o perigo das contas dark. O que são contas dark? Contas dark são normalmente contas de redes sociais, principalmente Instagram e YouTube, em que o usuário, né, vinculado à conta não aparece. Você não vê nenhuma foto ou nenhum vídeo dele. O que você tem às vezes é uma matéria, é um anúncio. E por trás dessas contas dark, que normalmente fazem, de repente, publicações de saúde, publicações de moda, que são conteúdos em que há um grande engajamento, por trás de tudo isso há golpes. De repente, uma dessas contas começa a postar venda de produtos e serviços, né, produtos e serviços muito baratos, né, e com uma promoção só para aquele dia, em que não existem. São verdadeiros estelionatos digitais que estão acontecendo. A reportagem alerta que muitas dessas contas dark têm centenas de milhares de seguidores. Isso mostra o seguinte, o quanto as redes sociais, né, as plataformas, elas acabam sendo omissas na sua atividade de moderação e de remoção dessas contas que praticam atividades ilícitas. A reportagem do Estadão também alerta pela uma característica comum dessas contas, que é sempre ter o nome feminino, do tipo Adriana, arquiteta, Júlia, Almeida, fisioterapeuta, coisas nesse sentido para parecerem mais humanas, né? Embora elas tenham um título mais humano, você nunca vai ver a imagem, né, o vídeo do proprietário daquela conta. E aquela coisa,
desconfie. Né? Se tem uma oferta muito boa na rede social, desconfie e pesquise. Nunca decida de forma acelerada, né? Tome muito cuidado. Uma outra notícia muito importante diz respeito a uma descoberta que deputados americanos, né, ligados ao Partido Republicano estariam pressionando para que houvesse uma moratória de leis envolvendo IA. Vou explicar. Não existe nos Estados Unidos, assim como não existe no Brasil, uma lei federal que regulamente a IA. Nós já conversamos até com o professor Felipe Medon, que veio aqui no nosso programa, e inclusive ele é um dos participantes, né, dos professores que colaborou com a criação do PL 2338. Esse PL sobre IA ainda não foi votado. Então, lá nos Estados Unidos, alguns estados já aprovaram suas leis, estabelecendo direitos e garantias para os usuários. E esse pessoal dos republicanos resolveu fazer essa moratória, ou seja, é como se houvesse, digamos assim, um pause em todas as regulamentações estaduais durante 10 anos. A ideia, né, a desculpa, melhor dizendo, desses deputados é que o ideal seria ter uma norma federal e normas estaduais teriam, digamos assim, uma aplicação não muito homogênea. Afinal de contas, de repente, a norma do Texas diz uma coisa, a norma, de repente, da Califórnia diz outra, e uma empresa que trabalha em vários estados teria que se adequar a várias normas. Ok, faz até sentido esse tipo de argumento. É até interessante, mas a gente percebe aqui, modestamente, um pouco de má fé aí por trás. Afinal de contas, embora a ideia seja boa, a desculpa nos parece que é de paralisar qualquer tipo de regulação envolvendo a IA. Afinal de contas, essa regulação vai acabar atingindo as Big Techs. Isso, inclusive, eu creio que tem a ver com a nossa próxima notícia, que tem a ver um acordo que o Google fez com o governo do Texas, né, para pagar uma quantia de 1,37 bilhão de dólares de multa, tendo em vista que a empresa desrespeitou a lei texana de biometria. Essa lei exige o que o usuário seja, né, o indivíduo, né, ou uma visão de titular de dados pessoais brasileiro, né, ou que esse cidadão ele tenha conhecimento prévio de que os seus dados biométricos vão ser utilizados e que ele dê ou não o seu consentimento. Se descobriu aí que o Google, desde 2015, ou seja, há cerca de 10 anos, a empresa coleta os dados biométricos, principalmente a biometria facial e a voz, para servir como base das suas ferramentas de publicidade, né? Afinal de contas, né, para identificar você e a partir daí gerar publicidade automatizada e personalizada, né? Isso é um grande perigo. Isso também é feito com IA, né? A IA que vai descobrir padrões de voz, padrões visuais, né, para que possa permitir esse perfilamento, né, do indivíduo. Isso, na realidade, tem muito a ver com o que nós sempre comentamos aqui no nosso programa, que o quanto as Big Techs desrespeitam a gente. Elas coletam os dados, sempre coletaram os nossos dados ao arrepio de tudo que é bom e sagrado em legislação, e com essa corrida da IA, em que os dados são muito importantes para treinar esses algoritmos, né, treinar essas IAs, elas precisam desesperadamente dos nossos dados. Então saem coletando tudo e estão sempre contando que alguém não vai descobrir nada, né? Mas sempre a verdade aparece, seja porque um pesquisador investiga e descobre, seja porque, de repente, um ex-empregado dá com a língua nos dentes e vai lá e conta tudo, e tudo isso, né, acaba sempre acontecendo. Você pode reparar, inclusive, que aquele famoso caso do Cambridge Analytica, né, um caso em que um aplicativo bobinho de personalidade foi usado
para perfilar eleitores e a partir daí gerar propaganda eleitoral personalizada de acordo com o perfil, esse escândalo só veio a público, e que manchou, sem dúvida nenhuma, manchou ainda mais a imagem já muito manchada do Facebook. Ele só veio a público porque dois denunciadores foram a público apresentar documentos e provas, né, e mostrar o quanto a empresa desrespeita os cidadãos, desrespeita os usuários. Então percebam aqui o seguinte: cada vez mais presente na nossa vida dados pessoais, né, e a gente precisa, como cidadão, conhecer a LGPD, né, inteligência artificial e também os constantes golpes da internet. Então, senhoras e senhores, vamos aqui um intervalo no nosso programa e depois dos comerciais a gente volta. Estamos aqui de volta com o Smart News, o seu programa de direito digital, inovação e tecnologia, aqui pela TV Cidade, Canal 9 de Teresópolis. Olha como é que cada vez mais os golpistas da internet são criativos. Então você está querendo aprender alguma dica sobre o seu jogo preferido na internet, né? Ou seu jogo preferido de PlayStation, de videogame, de computador, o que seja. Aí você vai no YouTube procurar alguma dica, né, de como passar uma fase, de como enfrentar um bandido e coisa e tal. E aí, pelas tantas, você acha de repente um vídeo, né, muito assistido e começa lá a acompanhar. E o apresentador começa a dizer que para você melhorar o seu desempenho, ou para você de repente ganhar de outros jogadores em jogos online, você poderia baixar um programinha aqui, né, um cheat code, né, um programinha, uma trapaçazinha que deixaria de repente a sua mira melhor, ou você mais rápido, alguma coisa assim nesse sentido. É claro que isso é um grande golpe. Você vai instalar um programa que não vai fazer nada daquilo que ele prometeu, e mais ainda, ele vai ficar instalado na sua máquina. Um deles, inclusive, é o chamado Arcane Stealer, né? Ele vai roubar, né, entre aspas, os seus dados pessoais, vai roubar suas senhas. Se você tiver uma carteira de criptoativos, de criptomoedas, né, instalada no seu computador, no seu dispositivo, ele vai ter acesso e vai transferir o dinheiro lá para o criminoso. Então, olha que dor de cabeça tremenda. E mais ainda, se você de repente tem um computador que ele está sendo usado para jogos, né? Alguns programas ligados a jogos, como o Steam, por exemplo, né? Umas plataformas, elas, uma vez detectando que tem um programa de trapaça, elas podem banir você. Então o que acontece? Você pode ser banido, você pode perder seu dinheiro, perder seus dados por causa de um golpista da internet e porque você também buscou ter má fé no jogo. Então jogue limpo, jogue direito, né? E não caia nessa. Ainda sobre essa questão, né, de aplicativos e de programas que parecem, mas não são, né? Tem um caso famoso agora recentemente em que aquela famosa plataforma de IA que fez um sucesso tremendo, né, o DeepSeek, né, de origem chinesa, e que nós comentamos aqui no nosso programa, tem surgido vários clones, mas não são clones no sentido de ter um pirata, não. São aplicativos que dizem ser o DeepSeek, mas quando você instala, você na realidade está igualzinho naquele caso anterior. Você está colocando um programa malicioso no seu equipamento que vai procurar copiar os seus dados, copiar suas criptomoedas e te dá bastante dor de cabeça. Então, quando você for realmente baixar um aplicativo, verifica se ele é do fabricante mesmo, dá uma olhada nos comentários. Muitos comentários às vezes dizem que é golpe, né? Alguma coisa nesse sentido. Fique atento a essas informações. Eu sei que na internet a gente quer fazer tudo rápido, tudo corrido, né? Ficar lá com os dedos, né? E com o mouse em polvorosa, mas respire fundo, pense bem antes de clicar e antes de instalar um programa no seu equipamento. Ok? Ainda sobre IA, é muito importante mencionar
que o Conselho Nacional da Justiça, né, um órgão importante no judiciário, né, que dentre suas funções, ele regulamenta o funcionamento do judiciário, né, e fiscaliza os juízes e desembargadores, esse órgão atualizou a sua norma a respeito de inteligência artificial. Olha que interessante, em 2020, o CNJ baixou uma resolução, a 335, que regulamentava o uso da IA. Mas naquela época, senhoras e senhores, não tinha-se ainda uma ferramenta tão popular como o ChatGPT. O ChatGPT até existia, mas não estava popularizado. Tem uma norma, essa de 2020, que regulamentava o uso da IA pelo judiciário de uma forma assim, bem genérica, né, sem entrar em muitos detalhes. E agora, em 2025, o CNJ baixou a resolução 615. Essa resolução, além de atualizar tudo isso, essas normas em relação à IA, ela buscou regulamentar o uso da chamada inteligência artificial generativa pelos juízes, ou seja, o uso de ferramentas em que os juízes de repente pudessem criar modelos de fundamentação de uma decisão, que o juiz de repente pudesse servir para analisar uma prova, modelos em que o juiz de repente pudesse fazer uma revisão de texto. Então a ideia não é substituir o juiz e substituir também no futuro o advogado, não. A ideia é justamente ver na IA uma ferramenta para ajudar o juiz a navegar pela essa quantidade infinita de dados que o processo oferece, né? Não sei se vocês são tão novos assim e nunca viram um processo em papel, né? Você foi aqui num tribunal, nas varas de Teresópolis, em outros lugares, ou nas varas da cidade onde você está assistindo, se você estiver assistindo pela internet, né, sempre tinha aqueles escaninhos com um monte de folha. A situação, de certa maneira, ficou um pouco pior do ponto de vista de análise, porque aqui tudo bem que aquela papelada desapareceu, mas agora é documento, arquivo PDF. E é muito mais fácil você criar um arquivo PDF e cada vez mais tudo na vida é documentado. Então, às vezes, você vai discutir na justiça uma questão pequena, uma questão boba, né, de uma questão simples, e tem um monte de documento. E às vezes é interessante você ter uma ferramenta de IA para orientar o juiz, para poder fazer, de repente, um resumo, né? Antes do juiz analisar um documento, ele vai fazer um resumo para entender de cara o que ele é, ou até mesmo ser um documento mais técnico, e o juiz vai nomear um perito para o perito ser o seu auxiliar técnico, o juiz também possa pedir para a IA atuar como se fosse, digamos assim, um tradutor para o juiz, traduzindo aqueles conceitos técnicos para o juiz, para que o juiz pudesse entender melhor a situação, até para poder perguntar e perguntar aos assistentes da parte. E essa resolução, pessoal, ela estava muito preocupada com esses abusos que, eventualmente, uma IA pode ter. Porque, por exemplo, essa resolução, ela estabelece níveis de segurança, melhor, níveis de risco, né? Em algumas atividades de elevado risco, é melhor nem colocar IA. Por exemplo, numa atividade que envolva por exemplo, análise de sentimento, você não pode usar IA para analisar o sentimento do indivíduo, muito embora as ferramentas de IA tenham essa capacidade, mas vamos confiar no juiz, no ser humano. Tem situações de alto risco que o uso da IA vai ser admitido pelo judiciário, mas os tribunais precisam fazer um estudo antes. Sabe aquelas questões de quando você vai fazer uma obra num espaço que tem um meio ambiente com muitas árvores, e você faz um estudo de impacto ambiental? Então há um estudo como esse, né, uma análise, né, como essa, que é feita previamente para verificar o impacto que essa IA vai trazer para os cidadãos, para os usuários, né, para as partes desse processo. E tem as atividades de baixo risco, que nessas atividades de baixo risco não é necessário qualquer tipo de estudo, né, de análise, porque justamente são atividades assim em que não há muitos dados pessoais e não há muito risco, como, por exemplo, revisão de texto, como, por exemplo, transcrição de depoimento. Então, tudo isso é mais simples. E essa ideia de classificação por risco não é uma ideia original aqui no Brasil. Muita coisa foi copiada, inspirada, melhor dizendo, de uma legislação da União Europeia, né, o AI Act, né, que também tem uma divisão de risco e também trabalha de forma muito parecida com essa ideia. Então, isso é muito interessante da gente mencionar.
Ou seja, os juízes podem usar ferramentas de IA generativa, né? Ele tem que estar sempre preocupado em dar a palavra final, o juiz não pode por aí, né, aquela coisa de recortar, colar, clicar e entregar a Deus. Não, o juiz tem que confirmar se efetivamente aqueles dados estão sendo são dados verdadeiros. Aqui no Rio de Janeiro, onde nós estamos gravando, o Tribunal de Justiça, né, do Estado do Rio de Janeiro, ele tem uma ferramenta chamada Assis, essa ferramenta Assis, do qual eu sou um dos professores, capacitando essas turmas, né, e também faço parte do comitê gestor do Assis no Tribunal de Justiça, da IA do Tribunal de Justiça. Essa ferramenta, ela busca, né, fazer o seguinte: o juiz, ao se logar, né, ao se cadastrar, ele pode colocar várias decisões dele que ele entende que são interessantes. E a IA vai tentar reproduzir o seu estilo, a sua forma de pensar, e o juiz vai analisando e vai mudando alguma coisa. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, algumas partes de uma decisão judicial são partes meramente burocráticas. Por exemplo, uma sentença ela é dividida em relatório, né, onde o juiz ele faz justamente um relatório dos principais fatos do processo, né, que teve qual é o pedido, quais são os pedidos, o que o réu falou na defesa, né, a audiência, se teve ou não acordo. Obviamente não teve acordo, né, para chegar à audiência. Vem depois a fundamentação, onde o juiz vai apresentar os fundamentos, né, do que ele quer, né? Ele vai analisar os argumentos de cada parte e vai aceitar ou rechaçar. E no final ele vai decidir, né, no dispositivo, ele vai dizer, né, se vai julgar procedente, né, se vai concordar com o pedido, procedente em parte, né, se vai concordar parcialmente com o pedido do autor, ou se vai julgar improcedente, né, vai julgar o pedido, né, vai negar o pedido. Então essa primeira parte aqui do relatório é uma parte que pode ser automatizada, porque tão somente um registro de atividade do processo. Pode-se uma IA ler aquilo tudo, né, aprender e sair escrevendo, olha, teve audiência no dia tal, foram ouvidas testemunhas nos dias tais. Então o que acontece? Não é uma ferramenta para substituir o juiz, mas tornar o juiz mais eficiente, porque a quantidade de processo cresce cada vez mais e a quantidade de documentos desses processos também está crescendo muito. Então a IA é uma aliada do juiz, assim como também uma aliada do advogado. Os advogados já estão usando IA para criar modelos de petição, para criar, de repente, resumos, para criar, de repente, ferramentas. Então o mundo está se curvando à IA. Dito isso, senhoras e senhores, nós vamos terminar aqui o nosso Smart News. Eu quero aqui agradecer a sua participação, eu quero aqui agradecer a sua... você está aqui com a gente nos assistindo. Eu gostaria muito que você seguisse o nosso canal lá da Smart 3, onde todos os nossos programas, esse e os anteriores, vão estar lá. E se você quiser mandar uma pergunta, um comentário, né, uma correção, nós estamos aqui disponíveis para ouvi-lo. Então, muito obrigado e até a próxima.